Olá, vocês! Estamos novamente aqui pelo YouTube com mais um Sinopsis Entrevista. Desta vez falando do baralho das habilidades sociais, desenvolvendo as relações. E para falar desse projeto, ninguém melhor que uma das autoras, que é a Camila Tarife Folquito, que está aqui com a gente e que vai agora, pelos próximos minutos, nos falar um pouco sobre essa ferramenta, né? Dando dicas de uso, etc. E outras coisas que a gente vai poder explorar sobre o tema de habilidades sociais com crianças, tá bom? Mas, antes de a gente continuar, já não te esquece, né? Se não está nos seguindo aqui no YouTube, já se inscreve no canal, já habilita o sininho, já compartilha o link desse material para nos ajudar a cada vez mais aumentar o nosso número de seguidores no YouTube, já que é um canal que está ali gratuito e com bastante informação para todos vocês, tá bom? Antes de dar a palavra para a Camila, para dar um oi para vocês, deixa eu ler rapidamente aqui o currículo dela. Ele não é pequeno, mas eu vou ler rápido, tá bom? Psicóloga, graduada pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, IPUSP. Pós-doutorado em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, e pesquisadora nas áreas de desenvolvimento psicológico e saúde, com foco nas relações entre desenvolvimento e transtornos na infância e adolescência. Minha querida Camila, bom tê-la aqui conosco. Dá o teu oi para o nosso público e depois a gente já engata a primeira pergunta. Olá a todos, obrigada, Ricardo, pelo convite novamente. Acho que também para a gente é uma coisa muito boa poder conversar sobre os nossos trabalhos, né? Então, não é, a Sinopsis dá sempre essa oportunidade, não é a primeira vez que a gente pode conversar sobre o baralho de habilidades sociais e o quanto é importante essas reflexões, não só para a gente que cria, para ter também o feedback das pessoas, mas também para os profissionais aí no Brasil todo, né, poderem usar e dar esse retorno para a gente. É sempre muito gostoso falar com você. Muito bom. Então, vamos engatar a primeira pergunta, que é aquela pergunta básica de toda entrevista que a gente faz, mas não sem antes já deixar um alô para vocês, tá? Que vocês vão poder, ao longo desse conteúdo, enquanto ele estiver disponibilizado no YouTube, usar o cupom específico da entrevista com a Camila, que é o Entrevista 35, tá? Então, enquanto você estiver assistindo esse vídeo no YouTube ou qualquer corte dele, você escreve lá, Entrevista 35, e tem 15% de desconto em todo o site da Sinopsis, tá bom? Pessoal, vamos então para a primeira pergunta para a Camila, e vamos já meio que falar a respeito do objetivo que vocês tiveram, né, do baralho, e como ele pode auxiliar na prática clínica dos seus colegas psicólogos. Então, aí eu acho que é interessante, né, Ricardo, porque o objetivo do baralho, ele também vem da nossa prática clínica. Mais especificamente, então eu e a Camila Luiz, na época do desenvolvimento do baralho, a gente estava fazendo as nossas formações acadêmicas num hospital aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e tinha um grupo da psiquiatria da infância e da adolescência que cuidava de crianças com diversos transtornos. E pensando aí em tipos de intervenções, em tipos de cuidados, e nessas reuniões que a gente tinha com as colegas, a gente sempre chegava numa ideia de que era bem difícil trabalhar a questão das habilidades sociais com as crianças, também as crianças que têm algum tipo de diagnóstico, porque vamos pensar, a gente sabe que a gente recebe essas crianças sempre no consultório, em outras situações, com muitos sintomas, com muitas dificuldades, com aquela queixa da escola, e a gente vai conseguindo trabalhar alguns sintomas, mas a questão das relações sociais ela é muito difícil de ser trabalhada, inclusive porque dentro do consultório a gente recebe somente a criança ou adolescente, né? Então, como desenvolver essas relações ou como trabalhar elementos dentro da criança, dentro do adolescente, que são fundamentais para que ela possa aí ter habilidades e ferramentas para desenvolver as relações e melhorar a qualidade de vida dela mesmo, né? Não somente uma diminuição
de alguns sintomas, de sintomas externalizantes, de hiperatividade, de agitação, mas uma melhora na qualidade das relações, uma melhora na percepção social, uma melhora no entendimento de si mesmo. Então, esse foi o nosso principal objetivo com o baralho, e ele veio de um convite, né, dessa equipe onde a gente se integrava naquele momento, para tentar contribuir, pensando em algum tipo de atividade ou de ferramenta para aquele contexto do hospital. E eu e a Camila Luiz, depois de muitas ideias e conversas, a gente pensou em desenvolver esse baralho como uma atividade lúdica, como um tipo de instrumento que fosse auxiliar em diversas intervenções. Então, não somente no contexto ali, né, que a gente estava inserido, mas que ele pudesse ser um jogo mesmo. A ideia era fazer um jogo que pudesse simular elementos da vida real das crianças ou dos adolescentes, e que eles pudessem, de alguma forma, se colocar ali, despertar reflexões ou se identificar com alguns contextos que a gente trouxesse nessa situação de jogo. Então, esse foi o início aí do baralho de atividades sociais. A gente teve assim, um longo percurso para poder tirar esse projeto do papel. Então, desde o primeiro momento onde a gente idealizou isso, até né, o primeiro do rascunho à finalização já foi um percurso muito grande, e depois, para efetivamente surgir o baralho de habilidades sociais, foi um percurso muito maior. E aí eu quero aqui, né, publicamente agradecer a Sinopsis, que foi a editora que nos deu essa oportunidade, depois assim, de anos que a gente estava desenvolvendo esse projeto, né? E aí, como o baralho pode auxiliar na prática clínica dos psicólogos, eu acho que ele tem, assim, mostrado uma riqueza muito grande e uma infinidade de possibilidades. A gente vai conversar sobre isso depois de uma forma mais objetiva, mas nós tínhamos um primeiro desenho do que seria o trabalho com o baralho de habilidades sociais, que é o que está descrito no manual, que é o que está descrito naqueles elementos das categorias das cartinhas dos baralhos que nós temos, e eu acho que ele funciona muito bem. Mas eu vou contar para vocês daqui a pouco que, assim, na prática clínica, a gente percebe que ele é um material que dá muita possibilidade de ser trabalhado de formas criativas, tá? Então, ele não é um material fechado. O baralho de habilidades sociais é um material que você pode usar de diferentes jeitos e diferentes maneiras, ele não se esgota, né? Isso pode até ser difícil num primeiro momento para alguns profissionais entender, porque ele não é como um teste, né? Que você tem um objetivo e ele é uma coisa mais fechada, mas ele dá uma infinidade de possibilidades. Por quê? Porque justamente o objetivo do baralho de habilidades sociais é colocar a criança para pensar e refletir sobre o mundo social dela. E aí isso te dá muitas possibilidades de atuação e interação. Excelente, excelente. Eu tenho outra pergunta que eu já vou engatar nessa, porque você já me levantou a bola e eu não vou deixar de pegar o gancho, né? Você, aliás, agradecendo de antemão a possibilidade de ter produzido o material de vocês, né? Você mencionou na pergunta anterior que vocês percorreram um longo percurso, foi uma coisa, né, que demandou bastante tempo, mas além dessa questão tempo, assim, qual foi o maior desafio na produção do baralho? E essa pergunta, ela tem um duplo sentido para nós, para você contar a sua experiência, e a outra é para que alguém que esteja nos assistindo agora e que está imbuída, está com vontade de desenvolver uma ferramenta, que está experienciando coisas novas na sua prática clínica e que está criando algo novo, né? Você falando as dificuldades ali, os desafios, a gente, ao mesmo tempo, já tranquiliza quem está do outro lado, que as pessoas, às vezes, se debatem com algumas questões e querem desistir de um projeto, quando não, a gente tem que, né, ir adiante. Então, além dessa questão do percurso, assim, qual foi o desafio aí que vocês tiveram para finalizar essa ferramenta tão importante para trabalhar habilidades sociais com as crianças? Então, antes de responder, sim, diretamente sua pergunta, mas já respondendo, você me fez lembrar do Winnicott, né? Porque o Winnicott fala dessa importância do criar na subjetividade humana, seja das crianças, dos adultos, né? Da nossa expressão do nosso self verdadeiro.
E eu acredito de verdade, eu acho que eu tenho uma prática como psicóloga que é muito identificada na expressão da criatividade. E eu acho que a gente precisa criar dentro do trabalho terapêutico, tá? Eu acredito muito nisso porque a gente tem essa experiência da clínica e quem tem a experiência da clínica percebe, justamente no trabalho com crianças, essa criação acontecendo o tempo todo. Criação de significados, a criação do simbolismo, o lúdico e a criação também de ferramentas. Então, eu posso ter um caso de um paciente que para mim é muito desafiador, que às vezes eu não estou conseguindo fazer uma boa leitura do caso em termos diagnósticos, e eu ter um pensamento criativo me permite fazer intervenções que me destravem, que saiam daquele pensamento assim, bom, como é que eu ajudo essa pessoa? Tá? Então, eu acho que esse elemento da criatividade, ele é fundamental no nosso trabalho. E qual foi um dos maiores desafios que eu acho que a gente teve na produção desse baralho? Nós gostaríamos muito de expressar essa criatividade, de sermos criativas e mantendo um rigor, né, uma seriedade acadêmica, para que a gente pudesse realmente fazer uma ferramenta que fosse efetiva. Né? Então, a gente não queria fazer simplesmente uma atividade aberta, uma coisa que poderia ser uma intervenção, mas que não tivesse, assim, muito concatenada com os objetivos que a gente pretendia. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, porque nós tivemos que estudar, né, procurar os artigos, procurar as referências sobre habilidades sociais, estudar os elementos, né, que estão por trás aí do que a gente chama desse repertório de comportamentos de habilidades sociais, né? Então, o reconhecimento de emoções, as expressões faciais, né, assertividade, tudo isso foram estudos que a gente fez e assim, e aí o grande desafio foi como pegar isso e expressar essa teoria em termos de uma intervenção prática num contexto de jogo, num contexto lúdico, porque a gente entendia que num contexto de jogo, num contexto lúdico, a criança e o adolescente ele está muito mais à vontade para se expressar, ele está muito mais ali com você na interação terapêutica, no vínculo, e ele vai poder pensar sobre assuntos que às vezes são muito difíceis e que ele se frustra na vida real porque ele falha, então a gente sabe que tem crianças que têm muitas dificuldades, né? Ou por timidez, ou por excesso de agressividade, ou por dificuldade de falar não, ou porque sofrem bullying. Tem muitas dificuldades nos contextos sociais em que elas vivem e que é muito difícil você acessar isso na prática clínica numa conversa, como nós estamos tendo aqui, né? Primeiro porque se a gente fizer isso somente numa conversa, você vai estar acessando um plano muito mais racional, mas o acesso ao plano emocional dessa questão, né? Então, assim, o que desperta em você, né? E aí falando, meu paciente, né? Uma criança, um adolescente que tem dificuldades nas habilidades sociais. Isso desperta emoções nele que é muito difícil dele acessar e contar. E quando eu crio um ambiente terapêutico que envolve um jogo, que envolve uma brincadeira, que envolve você falar de uma terceira pessoa hipotética que passa por situações muito semelhantes às dele, que ele pode se identificar, isso já tem um contexto de acolhimento que promove uma relação muito mais empática, que ele vai poder estar muito mais livre para criar alternativas de como agir, para pensar melhor e acolher essas emoções, tá? Então, acho que o maior desafio foi esse, assim, a gente poder criar algo que fosse, assim, muito lúdico, muito criativo, que a gente quisesse que de alguma maneira fosse divertido para a criança, que fosse um jogo, mas que fosse um jogo de uma intervenção, né? Um baralho de habilidades sociais que propusesse uma intervenção baseada num contexto teórico, numa ferramenta que promovesse uma efetividade, né? Então, depois disso, nós fizemos logo ali, acho que em 2015 ou 2014, se não me engano, nós fizemos um estudo piloto dessa ferramenta, né, que ele é descrito no Manual do Baralho de Habilidades Sociais, e depois, né, aí já estamos em 2023, são 8 anos de baralho de habilidades sociais, então acho que a gente tem aí um percurso
de amadurecimento dessa ferramenta, né? Porque aí o uso também no consultório vai dando respostas para a gente que são muito interessantes sobre a riqueza do material, né? Porque é isso, às vezes você cria algo e a gente não sabe o potencial que tem, né? Algumas criações, e depois a gente vai aprimorando as ferramentas, vai vendo outras possibilidades de criação do baralho. Isso que você comentou é uma coisa muito recorrente, né? Eu faço muito evento, né? Seguido, o pessoal me encontra na livraria do evento, né? Literalmente com a barriga no balcão, eu estou mais gordinho, então, literalmente, eu gosto de botar a barriga no balcão e estar ali acompanhando o movimento do evento e dos livros. E é uma situação bastante interessante que a gente escuta ali no coffee break do pessoal. Olha, eu comprei para fazer isso aqui e, de repente, eu peguei e fiz aquilo lá. Quer dizer, a ferramenta ela nasce com uma proposta, ela nasce com uma ideia, e na prática do dia a dia, cada profissional meio que complementa, né, aquilo ali. Seria muito legal se um dia a gente conseguisse pegar, por exemplo, o baralho de vocês, juntar tudo que o pessoal deu de feedback, né, e fazer uma nova versão, entendeu? Autores mais profissionais do mercado, porque sempre acontece isso, né? Verdade? Versão revista e ampliada, né? Revista ampliada e aí com uma série de colaboradores, né? Já deu uma lista enorme, seria bem interessante. Até acho que vou ficar com essa ideia aqui, qualquer hora dessa a gente vai começar a falar com vocês sobre isso. E eu vou dizer, se alguém tem interesse em comprar o baralho para saber, assim, como usar e achando que tem uma única maneira de usar detalhadamente, certinho e tudo fechadinho, não compre, porque não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é sugestões, a gente tem uma diretriz de como usar o baralho, mas a sugestão mesmo é criativa. Por quê? Porque o trabalho do psicólogo, ele é um trabalho de inovação, né, Ricardo? Todo momento, quando você está com um paciente, você está inovando, porque você está com uma outra subjetividade. Então, quando eu acho as pessoas, né, nos congressos, vão até você e falam assim, bom, eu usei o baralho dessa forma, mas aí eu adaptei desse jeito, porque ela está lá na frente de um ser humano que é único. E fazendo essa leitura clínica, porque a leitura clínica é exatamente isso, né? É a gente poder inovar e pensar nas necessidades de cada um naquele momento, usando, obviamente, as ferramentas que a gente tem, né? Então, eu não estou dizendo aqui que é uma criação do nada. Nós somos profissionais, a gente tem informação e essas ferramentas são incríveis. Principalmente os baralhos, porque eu acho que no trabalho com criança e adolescente você tem uma mediação mais lúdica, isso ajuda muito, né? Tira aquela tensão que eu estava comentando agora há pouco no trabalho. Mas eu acho que é por isso que a gente usa tanto a nossa criatividade, porque cada pessoa é única, né? Cada encontro ali, cada paciente é de uma forma. Então, eu acho que isso é interessante para trazer para nós, psicólogos, porque nós gostamos muito de ferramentas. E as ferramentas são muito importantes. Mas eu diria para os meus colegas para a gente tomar cuidado e não ficar muito apegado às ferramentas ou achar que a gente tem que usar, né? Não estou falando dos testes psicológicos, os testes são outra seara, mas de usar essas ferramentas de intervenção sempre da mesma maneira. Porque se você estiver fazendo sempre da mesma maneira, com pessoas diferentes, alguma coisa não está certa. Alguma coisa de errado não está certo, né? Exatamente, né? Porque as pessoas são diferentes. E isso eu acho que faz todo sentido, a gente ter uma autonomia enquanto profissional e poder ir adaptando os recursos. Eu mesmo já uso o baralho aqui de vários jeitos, porque a gente vai, na verdade, criando e tendo esses retornos, né? Que são muito importantes também. Bom, o pessoal que está nos assistindo deve estar dizendo, tá lá o Ricardo, que é diretor da editora, falando bem do baralho, está lá a Camila, que é uma das autoras da obra, falando bem da obra. Está na dúvida? Faz o seguinte, ó, clica ali naquele QR Code, pode deixar ali o QR Code, pessoal, deixa ali, ó, clica no QR Code ali, não precisa comprar agora não, clica ali, lá na página tem baixa o primeiro capítulo, leia o primeiro capítulo, clica no botãozinho, recebe parte da obra e você analisa com calma, né? E aí depois você volta aqui, pega o QR Code e usa aquele cupom lá do Entrevista 35, 15% de desconto e compra e vai aplicar com os seus pacientes pequenos ali o baralho das habilidades sociais, tá bom? Ricardo, só complementar aí, que você fez eu lembrar uma coisa que eu achei interessante.
dos comentários, né? Que sou eu e você falando sobre o baralho. Uma das coisas que eu escuto aqui, que já tive a oportunidade de escutar aqui no consultório das crianças, sobre o baralho onde eu compro? Né? Onde eu compro? Mas por quê? Porque eu queria levar para minha casa, quero jogar com os meus pais, eu quero jogar com os meus amigos, né? Então as crianças também se apropriando desse contexto e vendo o valor que o baralho tem, né? E acho que é justamente isso, quando você joga de uma forma bem lúdica, bem livre, isso é muito interessante. Não, que bacana. Esse é um feedback que vale a pena, né? Esse é o melhor retorno depois de você criar uma obra, é ouvir um paciente te dando esse feedback. Mas por falar em paciente, tá? Você teve algum paciente aí que considera ter sido influência, uma grande influência aí para construir esse baralho, entendeu? De repente, algum case que aconteceu contigo ou com a tua xará que falou assim, não, daqui desse fio aqui a gente vai puxar e vamos fazer algo diferente. Aconteceu alguma coisa assim que você possa contar aqui para a gente, não? Então, eu acho que a gente não teve um caso específico, mas a gente teve um contexto, né, de casos específicos. Então, como eu estava falando para vocês, lá no Hospital das Clínicas, a gente teve esse convite e lá tinham grupos de crianças, né? Tanto crianças que passavam na psiquiatria infantil, que tinham aquele contexto de tratamento e atendimento no hospital dia. Então, a gente tinha contato com essas crianças com diagnósticos diversos, e no próprio consultório. Naquela época, a gente trabalhava juntas no mesmo espaço, então a gente tinha essa troca de casos e essa ideia de que existia algo em comum entre esses casos que eram tão diversos, mas que existia algo em comum a ser trabalhado, que eram as habilidades sociais, né? Então, assim, essas histórias recorrentes que a gente escuta, então, problemáticas da escola, demandas que vêm na escola, a gente que trabalha com criança em consultório sabe, né? Então, ligação de escola, a escola quer falar com você por esse motivo, por aquele conflito. Então, todas essas referências eu acho que foram bem importantes para a gente pensar na construção do baralho e reforçar a necessidade de que o que a gente estava construindo era uma ferramenta importante para o desenvolvimento infantil, né, e do adolescente. Então, quando a gente fala de desenvolvendo as relações, que é o subtítulo do baralho, eu acho que é justamente isso. Habilidade social não é uma coisa que você adestra. Habilidade social não é uma coisa que você amadurece dentro da criança. Habilidade social é um construto, né, algo que vai sendo desenvolvido a partir das oportunidades que a gente vai proporcionando para as crianças, né? Então, de relação, de interação. Então, todas essas questões que eu acho que são bem importantes, tá? Eu não tenho nenhum paciente específico que me influenciou na construção do baralho. Mas eu queria dizer também, né, pegando um pouco o que eu falei, né, desse feedback das crianças, eu já tive crianças e casos que eu atendi aqui que me pediram para construir um jogo depois que a gente usou, fez algumas sessões do baralho, ela quis desenvolver o próprio jogo, né? Então, eu acho que isso também é importante, porque quando a gente fala não só do nosso baralho, né? Eu acho que tem outros baralhos da editora que também são interessantes e que promovem esse contexto de jogo. O jogo, ele é uma atividade humana muito essencial, porque a gente brinca de coisas sérias jogando, né? Por isso que a gente é tão apaixonado por qualquer coisa que seja jogo, né? Esportes, ou não só as crianças, adultos e tudo, porque é aquele momento onde você pode suspender obrigações, né, e tensões, e brincar com uma coisa muito séria, né? Então, eu acho que o baralho faz isso, das habilidades sociais. A gente brinca de falar de coisas sérias. E as crianças gostam disso. Então, você me fez lembrar agora que eu tive um paciente aqui que pediu para construir um jogo. Falou, bom, então, ele gostou muito, né, do baralho, e foi me perguntando, e eu fui contando que fui eu que fiz. Ele falou, nossa, você que fez? Então, vamos fazer um juntos, né? Então, ele falou, eu quero fazer um também, um jogo, né? E isso é muito interessante, né? Porque coloca a criança para expressar. Então, veja, a proposta do baralho, ela é uma proposta fechada, certo? Então, ela tem
um cronograma, tem objetivos, tem as cartas específicas, mas vão aparecendo conteúdos próprios da criança, conteúdos projetivos, com coisas com quais elas vão podendo se identificar, né? Então, isso também é muito interessante, porque isso também é material e recurso para a gente no consultório, né? De análise, de intervenção. Muito bom, muito bom. Você que está nos assistindo aí agora, está com alguma dúvida a respeito aqui do baralho que a gente ainda não explanou? Fica tranquilo, tem a solução para isso. Assim como, né, a Camila acabou de falar agora, a Sinopse tem outros baralhos também, etc. Não conhece os outros baralhos da Sinopse? Não tem problema, tem a solução para você. Atendimento personalizado da Sinopse, tá? Pelo WhatsApp 51 3600 6699 ou pelo Givo Chat, quando você está ali no nosso site, todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 23h59, isso mesmo, também chamado de meia-noite. Das 8 à meia-noite, sempre tem algum profissional à sua disposição para te orientar e para tirar dúvida dos baralhos, como o baralho aqui, nós estamos falando agora, que é o das habilidades sociais. E aos sábados, das 8 às 18, tá? Aqui a gente só não trabalha de domingo, não, mas se Deus quiser, logo, logo a gente já emplaca também um domingo e a gente vai trabalhar aqui 24/7, entendeu? Dando assistência para os profissionais que querem adquirir os produtos. Mas vamos lá, então, mais uma perguntinha, tá? Agora, falando mais da coisa prática mesmo, tem muito psicólogo aqui nos assistindo, tal, alguns até com a ferramenta já ali na sua clínica. Você poderia nos explicar como aplicar individualmente e em grupo o baralho, né? É óbvio que não dá para explicar tudo, porque a ferramenta é grande, mas que a gente possa explanar aqui durante a nossa entrevista. Tá, até separei aqui umas cartinhas para a gente poder mostrar. Então, assim, de modo geral, a aplicação individual e a aplicação em grupo, ela não difere, ela é a mesma coisa. A única diferença é que talvez numa situação de consultório onde você e seu paciente, o jogo vai andar mais rápido, né? A duração do jogo vai ser menor, porque vocês vão cumprir os objetivos de uma forma mais rápida, tá? Então, para quem tem um baralho, a gente tem, na parte de trás dele, a gente tem dois tipos de cartas que são diferentes, né? Deixa eu ver aqui se está focando bem. Tem essa que tem as carinhas, e tem essa aqui, acho que focou melhor, a dos objetivos, e essas que tem o logo. A primeira ideia é separar essas cartas, tá? Então, as cartas que têm esse fundo com objetivos, elas têm que ser colocadas num baralho separado, e todas as outras juntas e embaralhadas. Cada um que vai jogar sorteia um objetivo. E o que é esse objetivo? Geralmente esse objetivo é um cumprimento de tarefas, tá? Porque a gente está pensando na questão de desenvolver habilidades sociais. Então, isso tem a ver com desempenhar papéis, desempenhar tarefas. Então, é isso que a gente vai proporcionando no jogo. Essas tarefas que ele vai ter que desempenhar, elas podem estar naquelas outras cartinhas que vão ser sorteadas, e aí tem uma separação de categorias de tarefas, ou podem ser tarefas que vão ser improvisadas no contexto do jogo. Então, tem ali nos objetivos, por exemplo, tente iniciar uma conversa com alguém durante o jogo. Isso não é, uma cartinha que vai propor isso, mas está no objetivo, e aí a pessoa, a criança, adolescente, vai ter que puxar uma conversa com você ou com um colega do lado, se tiver num contexto coletivo, né? Ou então interrompa de uma forma delicada uma pessoa para colocar o seu posicionamento. Isso são objetivos. Então, as cartas dos objetivos, elas têm pequenas missões. Eu vou pegar uma aqui para vocês lerem, para a gente ler juntos, só para vocês terem mais ou menos uma ideia mais prática do que eu estou dizendo. Então, aqui. Objetivos. Então, um dos objetivos que eu sorteei aqui, ele diz: cumpra 3 situações problema e imite uma expressão facial. Esses objetivos que estão aqui são 3, né? Então, 3 situações problemas e uma expressão facial. Eu vou ter as outras cartas, né? Então, aí as pessoas sorteiam os objetivos. Depois de sortear os objetivos, as cartas vão ser distribuídas. Então, a gente tem aí em torno de 7 cartas para cada um, e tem as cartas para compra que vão sobrar.
Quando eu tenho meu objetivo, eu vou olhar para as cartas que eu sorteei e vou ver se as minhas cartas me ajudam a cumprir os meus objetivos. Então, porque existem cartas de diferentes categorias. Então, existem cartas que são do fundo azul clarinho aqui, ó, que são as cartas de situações problema, que elas vão contando uma história e vão pedindo uma reflexão, uma resolução por parte, né, da criança. Eu tenho outro tipo de carta, que são as cartas de expressões faciais. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Por exemplo, essa carta aqui que tem uma expressão facial, né? Porque é uma parte do reconhecimento de emoções, do entendimento, né? Das emoções. Eu tenho uma carta de personagens. Então, aqui, por exemplo, um professor. Tenho cartas que falam especificamente sobre habilidades sociais. Então, por exemplo, iniciar uma conversa é um tipo de habilidade social. Ou oferecer ajuda é um outro tipo de habilidade social. Tem a carta das mímicas, que são as cartas amarelas. Então, por exemplo, fazer uma mímica de despedir-se. Eu não sei se está focando aqui, mas só para ilustrar para vocês. E temos também a carta do Coringa, que está aqui. Todas essas cartas elas vão estar embaralhadas em conjunto naquele bolão do baralho. E eu vou sortear 7 cartas, cada jogador fica com 7 cartas. Eu preciso entender se essas minhas 7 cartas, elas me ajudam a cumprir os objetivos que eu tenho, certo? Então, dependendo do objetivo que eu tenho, eu posso ter as cartas em mãos ou eu posso precisar de mais cartas para fazer isso, tá? Estou dando uma situação hipotética, mas eu acho que esse é o momento da gente ilustrar bem, assim, de uma forma prática, como é que se joga o jogo, né, do baralho. Então, por exemplo, no objetivo que eu sorteei, falei para vocês agora há pouco, eu tenho que cumprir 3 situações problemas e imitar uma expressão facial. Vamos supor que eu tivesse nas minhas cartas na minha mão 2 situações problema e uma expressão facial. Na minha vez, eu posso escolher o que eu vou fazer. Então, eu posso dizer assim, olha, eu vou pegar uma carta que eu tenho aqui e vou falar sobre essa situação problema. E contar a situação problema e fazer o que é pedido na situação problema. Se eu não tiver cartas suficientes, eu posso comprar uma carta do baralho e ver se essa carta que eu sorteei, ela me ajuda a cumprir o que está no meu objetivo. Então, se eu preciso de uma mímica e eu não tenho uma carta de uma mímica, eu tenho que buscar uma carta de uma mímica. Isso pode ser comprado no baralho ou isso pode ser trocado com um jogador, o que é muito interessante, porque aí isso também ativa a possibilidade da criança desenvolver um outro campo de habilidade social, que é esse de negociação, né? Olha, que cartas você tem na sua mão? Você poderia trocar essa carta comigo, porque eu preciso dessa para cumprir o meu objetivo. E assim o jogo vai transcorrendo, tá? Então, rodada por rodada, cada jogador pode comprar uma carta do baralhão grande para cumprir o objetivo, trocar com algum colega ou realizar uma parte do que está previsto no objetivo dele vermelho, na carta vermelha, né? Realizar uma parte desse objetivo até terminar. E aí, assim, entre aspas, né, o vencedor seria aquele que cumpre primeiro os objetivos. Mas a ideia é a gente também aproveitar esse contexto para fazer as crianças transcorrerem com os objetivos e cumprirem os objetivos de uma forma mais lúdica, tá? Então, essa é a visão geral do jogo, né, da ideia de como aplicar individualmente ou em grupo o baralho nesses modos que a gente desenvolveu, tá? Fora isso, tem outras formas, né? A gente vai fazendo as formas paralelas de aplicação do baralho, que também são muito interessantes. Mas essa seria a que a gente colocou no manual, que é uma forma de jogar, né? De ter um jogo, de ter um objetivo e desenvolver essas diferentes categorias. Excelente. Não sei se ficou claro, mas se Claro. alguém tiver dúvidas ou quiser perguntar, porque eu acho que, assim, no contato que a gente teve com os colegas, psicólogos, essa foi uma dúvida recorrente, né? Porque o que acontece com o baralho, né, Ricardo? Ele é um material que ele tem muitos tipos diferentes de cartas. Né? Então, tem como eu falei agora, tem as cartas do Coringa. O Coringa, na verdade, acho que eu não consegui terminar de responder lá. Vou falar agora um pouco sobre o Coringa. Eu já vou te perguntar sobre ele na sequência. Tá bom. Então, para a gente não adiantar. Então, assim, eu acho que ele tem... o baralho ele tem muitos recursos. Como ele tem várias categorias de cartas,
Às vezes parece que assim, bom, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Como eu jogo, né? Então a ideia do jogo é essa mesmo, é separar os objetivos e cada um tendo o seu objetivo, como é que você vai distribuindo as cartas para completar aquelas missões. Então cada rodada um jogador tem uma missão a fazer, que depende daquela carta que ou vai ser sorteada, ou se ele não tem a carta em mão, ele precisa arrumar meios de ter, seja comprando do monte ou conversando com os colegas e negociando trocas, né? Então, desenvolvendo a sua habilidade social ali na hora do trabalho do grupo. Fantástico. Exato, essa é a ideia mesmo. Tá? Fantástico. Por falar em grupo, né? Eu não posso esquecer de falar aqui que nós temos os nossos grupos no WhatsApp, tá? E mais do que isso, a gente quer que você também não se esqueça de nos seguir no Instagram. Então, @sinopses, tá? Nos segue por lá e através do Instagram vocês têm ali na bio lá vários botõezinhos, lá você se inscreve nos nossos grupos de WhatsApp também, sem nenhum problema. E participando ali com a gente no Instagram, você recebe em primeira mão a informação de lançamentos de produtos e bastante conteúdo sobre psicologia, tá bom? Bom, ela estava falando de carta coringa, é a próxima pergunta que a gente tinha aqui no nosso card, né? Então vamos falar assim, ó, poderia nos explicar como adaptar o baralho a diferentes situações e o que são as cartas coringa? Por exemplo, treinamento de habilidades sociais com um indivíduo vítima de bullying, treinamento das habilidades sociais com crianças atípicas. Então, correspondendo pelo Coringa, né? O Coringa, eu acho que é uma tentativa de aproximar mais, né, a ideia do baralho de habilidades sociais no contexto de jogo mesmo. O Coringa é o que é o Coringa em qualquer carta de baralho que a gente joga. Né? Então, o Coringa vale por outra carta e a ser escolhida pelo jogador. Tá? Então, a gente deixa essa possibilidade de quem tem o Coringa criar um outro recurso. Então, vamos pensar, né, voltando do que eu estava explicando, daquele contexto do baralho de jogo, que eu precise de uma carta de expressões faciais. Eu posso pegar o meu Coringa e falar, olha, essa carta aqui, ela é uma carta que vai expressar a felicidade ou a raiva, e eu nomeio isso, tá? Ou o Coringa vai servir para eu substituir uma carta de situação problema que eu não tenho, e aí eu vou criar e inventar uma situação problema, tá? Essa é a função do próprio Coringa. Agora, as outras, o uso do baralho em diferentes situações, eu acho que ele é bem diverso mesmo, tá? Isso vai depender bastante do contexto clínico que a gente está e de como adaptar. Em crianças atípicas, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de reconhecimento de emoções, né? De expressões emocionais. A gente tem cartas dentro do baralho de habilidades sociais que foram criadas assim com muito carinho, com um desenho assim muito delicado e simples e que expressam essas emoções, né? E que podem ser usadas separadamente. Então, o que eu faço muito aqui no consultório e vejo muita gente fazendo, que utiliza o baralho, é separar também as cartas, tá? E usar essas cartas individualmente. Então, você pode, por exemplo, no caso de criança que está vivendo situações de bullying na escola, você pode trabalhar somente com as situações de problemas. A gente tem muitas situações de problemas, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eu acho que a gente tem aí, acho que mais 80 ou mais situações de problema, dentro do contexto do baralho de habilidades sociais, que envolvem situações sociais em casa, na escola, com os colegas, em situações sociais onde você não conhece muito bem as pessoas. Então, elas são, na verdade, temas, né? Elas são os ganchos, os gatilhos para você explorar outras situações sociais. Então, um jeito, por exemplo, de você trabalhar com um caso, né, de criança que está sofrendo bullying, é pegar também as situações problema e começar a selecionar algumas específicas para vocês conversarem, para vocês contarem, e aí perguntar para ela, bom, e com você? Isso também acontece? Como funciona? Como você se sente? Você acha que você poderia fazer o que foi feito aqui? Quais seriam os recursos? E aí você pode também puxar, nesse momento, os outros tipos de cartas, porque a gente tem cartas, né, de habilidades sociais, a gente tem cartas das emoções, então, você consegue me dizer o que você sente, puxando uma das cartas aqui?
das expressões faciais, para me dizer qual é a emoção que é mais parecida com o que você sente quando alguém, né, te ignora, ou quando alguém fala algo que você não gosta. Então, a gente vai tendo essas possibilidades de usar o baralho em diferentes situações e adaptar, né? Uma outra coisa que é bem interessante de fazer, eu faço isso, Ricardo, e eu acho que aí, claro, cada um vai aplicando conforme convém. A gente pode usar o baralho em várias sessões. Você pode usar o baralho em várias sessões, assim, de uma forma recorrente, né, em várias sessões seguidas. Ou você pode usar espaços e usar o baralho gradativamente. Então, um exemplo, já aconteceu com casos meus, né, de eu pegar o baralho e falar assim, tá, vamos jogar, é um jogo e vamos usar daquela forma que eu expliquei para vocês, já jogando o jogo com os objetivos. Isso é possível de fazer. Agora, uma forma interessante também, principalmente no caso de crianças um pouco menores ou de crianças atípicas, você pode destrinchar o baralho e começar a usar cada carta e cada recurso aos poucos, separadamente. Então, você pode falar assim, bom, esse é um jogo sobre habilidades sociais. Hoje nós vamos aprender sobre o que é habilidades sociais. Aí você pode pegar as cartas que tem a borda verdinha, que são cartas que nomeiam as habilidades sociais, e mostrar para a criança. Né? Dizer não, esperar a sua vez, né? Responder adequadamente. São habilidades sociais, você conhece? Você já ouviu falar sobre isso? Vamos organizar aqui, ó, dessas habilidades sociais, quais são as que você acha que são mais fáceis para você fazer, quais que são mais difíceis e por quê. Então, é um recurso que ele vai proporcionando sempre um diálogo e um debate. E aí você aprofunda as intervenções quando você consegue utilizar o material nessa riqueza de detalhes. Né? Então, num primeiro momento, por exemplo, você pode usar uma sessão para falar sobre o que é habilidade social e trazer somente as cartas de habilidades sociais. Você pode usar uma outra sessão para falar sobre as cartas de expressões faciais. Né? Então, né, essa menina, esse menino aqui, como está a expressão facial dela? O que parece que ela está sentindo? Em que situações que você fica com o rosto parecido com esse, dessa pessoa, sentindo isso? Né? Então, isso é bem importante, até no contexto das crianças atípicas. Né? Eu acho que dá para fazer um trabalho com uma riqueza de profundidade aí que enriquece o baralho e também o trabalho. Tem as cartas das mímicas, que você pode brincar de fazer mímica. Vamos fazer um jogo de mímicas. Vamos usar só as cartas das mímicas. Separa só as cartas que tem a borda amarelinha e vamos brincar de mímica. Né? Então, você consegue também avaliar como é a comunicação não verbal do seu paciente quando ele faz mímica, como ele se expressa. Né? Porque tem criança, por exemplo, que não parece tímida falando, né, na linguagem verbal. Mas quando você vai para o campo do corpo, da expressão corporal, da linguagem não verbal, é uma criança mais retraída, tem muito mais dificuldade de dar esses sinais, essas pistas corporais. Por isso que o baralho tem esse campo também das mímicas, né, das expressões não verbais. Então, eu acho que você pode separar em categorias, trabalhar bem também cada pedacinho desses campos das cartas e depois juntar tudo e jogar várias vezes, né, porque não se esgota, como a gente tem muito recurso e muito material, toda vez que você joga é diferente, né, então tem um campo de exploração, assim, bem vasto. Muito bom, muito bom. Você caiu de paraquedas aqui agora nesse vídeo, ou você já estava aqui com a gente desde o começo, tá? Então se inscreve, né? Não se esqueça de se inscrever no canalzinho do YouTube da Sinopse, de habilitar ali o sininho, de compartilhar esse link, né? Para que mais pessoas também tenham acesso a esse conhecimento. E agora chegou a hora, viu, Camila? A produção fica atônita comigo, porque eu sempre faço uma pergunta fora aqui desse monte de roteiro, eu detesto essas coisas de ficar lendo aqui, incomoda. Então, eu fico louco para fazer uma pergunta que não está no script. E aí, você percebeu também que o meu roteiro foi fazendo assim, né? Assim que é bom, assim que é bom. E aí, eu puxei aqui, né, que olha a pergunta que eu vou fazer em cima desse tema aqui para a Camila, e me lembrei de uma cena recente, muito recente, estava com a minha esposa e minha enteada jantando, e
Na mesa ao lado tinha um casal novo, um casal na faixa aí dos 20 e poucos, não, talvez nem 30 anos, e um bebê, uma criança de, olha, não sei, meses, 7 meses, 8 meses, muito. A criança não tinha 1 ano de idade, tá? Ela não tinha, ela estava sentada na cadeirinha ali, ela não tinha 1 ano. E, para minha surpresa, aquela criança estava com o celular na frente, vendo desenho. E já com o dedinho ali para cima e para baixo, eu falei, meu Deus do céu, que mundo estão criando para o futuro? E aí eu quero puxar esse assunto para o nosso tema habilidade social, né? Eu sou da época, né? Eu sempre falo nas minhas entrevistas, eu tenho cabelo branco, eu vou puxar coisas da minha infância e tal. Não se falava de habilidade social. Ah, ciclano é estranho. Ah, o ciclano ele tem medo, ele fica lá encolhido. Ah, o outro é tímido, não quer não sei o que lá tal. Mas essa é uma situação que, ao longo do tempo, se deu, né? Se estudou e se criou, né? Vamos dizer assim, o rótulo, o nome, habilidades sociais, se começou a estudar em cima disso. E aí a coisa vem vindo, só que agora a gente está se deparando com uma geração, Camila, que já vem de berço, pós-parto, sendo hipnotizada por isso aqui. Até onde isso aqui não vai criar, numa geração futura, maiores e mais graves problemas de habilidade social nas crianças? Você consegue vislumbrar isso ou eu estou viajando na batata? Não, eu acho que você não está viajando na batata, mas eu acho que assim, a resposta mais honesta para isso hoje é que a gente não sabe. Né? E o quanto isso também é assustador, porque existem pesquisas, existem várias pesquisas que já comprovam dificuldades de processamento, de atenção, né? de dificuldades aí no desenvolvimento de algumas funções executivas por conta de excessos de tela, porque o nosso desenvolvimento, seja emocional, cerebral, ele é todo dependente do contexto. Nós não somos animais que nascemos e prontos. A gente precisa dessas relações. Por isso que o baralho de habilidades sociais, né, tem esse subtítulo, desenvolvendo as relações. A gente precisa desenvolver essas relações sociais com qualidade, não só para a gente ser bom socialmente, não ter problema com os outros, mas para a gente aprender habilidades de raciocínio, habilidades empáticas, para aprender a acolher as nossas emoções. Isso é muito fundamental. E a gente está vivendo uma revolução tecnológica muito grande, num espaço de tempo absurdamente curto, onde as pesquisas não conseguem acompanhar. Por quê? Porque a gente precisaria saber, por exemplo, como você falou, o bebê que estava lá no restaurante, qual é o impacto sobre ele dessa experiência de exposição às telas? A gente vai poder saber isso daqui a 5, 10, 15 anos. Né? Então, a gente tem toda uma geração que está sendo exposta de uma forma muito excessiva a tecnologias e a gente precisa atuar nisso, nesse momento, sem saber muito bem como é o impacto. Né? Então, a gente está também supondo algumas coisas. O que eu acho que a gente sabe, aí a gente tem que partir, quando a gente está num contexto de muita incerteza, a gente tem que partir para as certezas que nós temos. Então, nós temos algumas certezas. Uma delas é a importância fundamental dos seres humanos na vida dos outros seres humanos. Então, não é à toa que ninguém gosta de falar com robô, né, com inteligência artificial. Quando você está em algum local de atendimento ao cliente, você prefere falar com uma pessoa do que falar com um robô que não entende o que você está falando direito. Ainda que a inteligência artificial vai evoluir muito, né, mas é muito melhor, às vezes, conversar com uma pessoa. A gente vê as crianças passando muito tempo diante das telas, estando em relações sociais. Ou jogando junto com outras pessoas, ou em redes sociais, vendo coisas de outras pessoas. Então, eu acho que a gente não prescindiu da interação humana. A gente está, na verdade, buscando as interações humanas no meio das telas, né? Então, quando o bebê está lá, ele estava, sei lá, assistindo o videozinho que alguém fez, né? Que tinha uma animação e que tinha uma interação com ele. Tá? Então, essa que eu acho que é a grande questão.
O problema é que a gente não pode ter interações humanas que dependam somente da tecnologia, né? Olha que coisa legal que nós estamos fazendo aqui hoje, que você está num estado, eu estou em outro, as pessoas que estão ouvindo a gente estão no Brasil inteiro, e a gente está podendo falar de uma forma prática, simples, de um assunto muito rico, né? E a gente pode aprender sobre tantas coisas nos meios tecnológicos, né? Nada substitui isso. Eu acho que a pandemia também trouxe esse ensinamento para a gente de que a tecnologia pode unir. O problema é quando ela é o maior repertório que alguém tem para se desenvolver, porque não pode ser, porque ele é um repertório pobre. E por que ele é um repertório pobre? Porque ele não vem junto com o corpo e com as emoções, né? Então, assim, eu estou adorando conversar com você, Ricardo, aqui, mas eu não estou efetivamente vendo o seu rosto, né, do seu lado, sabendo se você está com frio, como que você está. Eu estou vendo a sua imagem, que é algo que já me dá uma referência, mas não é a mesma coisa se nós estivéssemos numa mesma sala, num mesmo lugar, né? Porque aí eu estaria vendo, por exemplo, como é que está a expressão facial do Ricardo? Como é que ele está? As pistas não verbais, entendeu? As habilidades sociais dependem dessas pistas. Quantas pessoas a gente conheceu nesse mundo aí pós-pandêmico que nós conhecemos primeiro virtualmente e depois nós conhecemos presencialmente. E a gente fazia uma imagem da pessoa, ela é alta, ela é baixa, ela é gorda, ela é magra, porque a gente só vê daqui, né? Daqui para cima, a gente não vê mais as pessoas, a gente não abraça, a gente não tem o toque. E isso é muito fundamental para o nosso desenvolvimento emocional, né? Porque para eu conseguir hoje estar aqui, eu estou olhando para o meu computador, né? Eu estou olhando para o meu computador e fazendo uma imagem mental de que eu estou conversando com você, de que eu estou conversando com as pessoas e dialogando com pessoas que estão ouvindo a gente. Mas isso é uma imagem, né? Uma referência, uma teoria, uma fantasia da nossa mente que a gente combinou todo mundo junto e a gente acredita nisso e assim é possível que a gente converse. Nós somos adultos, nós podemos fazer isso. As crianças não conseguem. E se elas estão num ambiente onde desde pequenas elas têm essas relações sociais igualadas, elas não conseguem diferenciar a qualidade dessas relações. Eu acho que esse é o ponto, né? Um excesso de tela, ele é sempre prejudicial, né? Então tem vários documentários, inclusive falando sobre essa questão, né, do vício de telas, da endorfina, da noradrenalina, de você estar sempre recebendo informações, isso ser prazeroso, né? Mas em termos de qualidade das relações sociais, o que eu acho que o excesso de telas prejudica é quando a criança não consegue mais distinguir a diferença entre ela estar se relacionando com alguém por uma tela e se relacionando com alguém no mundo real, né? Essa seria, acho que, a grande diferença. E por isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais também resgatar algumas coisas que possam proporcionar muitas atividades lúdicas para as crianças fora das telas, inclusive pelo caminho das telas. Então, não é uma questão de brigar ou proibir, mas tem muitos recursos na internet que ajudam a ensinar, né? Canais de YouTube que ensinam desenho, que ensinam artesanato, aprender esportes, né? Qualquer coisa que puxe a criança da tela para fora da tela, né? Que ela possa aprender e criar, né? Se tem uma coisa que é muito interessante nesse mundo virtual que a gente construiu aí por meio de inteligência artificial e de todos esses canais, essa possibilidade infinita de aprendizado. A gente tem uma biblioteca imensa, riquíssima e que se alimenta o tempo todo de novas informações. Como é que a gente transforma essa informação em conhecimento? Né? Elaborando, dando significado, pensando, construindo isso como um aprendizado próprio. E a gente só faz isso se a gente tiver alguém do nosso lado que possa fazer. Então, voltando um pouco até para finalizar, né, no exemplo que você trouxe do bebê, né, eu acho que o bebê muito pequenininho é muito difícil nessa exposição de tela, né, é muito prejudicial mesmo, mas se eu pego uma criança pequena e eu vou assistir um vídeo com ela, né, essa ideia de deixar as crianças na tecnologia para que ninguém precise cuidar delas é uma ideia ruim. Né? Porque aí fica assim, a babá eletrônica, deixa ali a criança entretida e eu esqueço que ela está lá e ela esquece de mim
e isso fica por assim mesmo. Agora, eu posso estar junto com a minha criança, eu posso estar ali assistindo os vídeos que ela gosta, os conteúdos que ela gosta, ensinando ela a ter autocrítica sobre isso, a interagir sobre aquele conteúdo que ela consome. E aí a coisa fica menos nociva, né? Porque ela tem uma possibilidade de interação e de construção de conhecimento que é muito melhor. Aí ela pode ter uma relação social mais efetiva do que ela ser hipnotizada, como você falou, que eu acho que é um termo muito bom, por qualquer conteúdo, né? Então, seja hipnotizada pela tela ou por qualquer outro recurso, isso empobrece as relações. Aí eu acho que fica muito mais difícil mesmo. Eu sou da época que, quando a gente ia comer fora, porque também o comer fora há tempos atrás era um acontecimento, não era tão normal. Sempre me recordo que o pai levava uma caneta e, de alguma forma, era um guardanapo, e a gente ficava lá jogando o joguinho de forca, ou um joguinho de pontinhos que você tinha que fechar quadrados. Alguma interação existia, mas era uma interação familiar, entendeu? Não era uma coisa como é hoje, que realmente, quando eu vi aquela cena, ela me chocou ao ponto de eu ter me lembrado dela agora para colocar Sim. aqui na nossa conversa. Mas eu acho que isso só existia porque tinha espaços vazios, né? A gente não está aguentando mais ter espaço sem nada, né? É a questão do tédio, do ócio. As crianças hoje em dia falam muito, estou entediada, como se fosse algo ruim, né? A gente precisa ter um espaço. Eu lembro muito, que você falou, quando a luz acabava, né? Nas casas. Hoje em dia, ainda assim, né? Acaba a luz, o que você vai fazer? Em 5 minutos você vai ficar entediado, mas depois você consegue criar, porque é o espaço vazio que dá a possibilidade de você inventar coisas. Porque senão, daqui a pouco, nada mais vai ser inventado. A não ser pela inteligência artificial. Aí eles vão criar, né? Mas quem vai alimentar a inteligência artificial? A gente precisa criar. Nos tempos de hoje, quando acaba a energia, enquanto tiver bateria no celular, o pessoal sobrevive. O problema é quando acabar a bateria do celular, não é nem mais energia. Acabou a luz e a bateria do celular. Aí acho que o bicho vai pegar. Mas, assim, aproveitar aqui nossa conversa e deixar um recado para quem está nos estudantes, se for um estudante de psicologia, né? Nosso site, a gente sabe que muito estudante entra, e aqui no canal do YouTube também. Então, você é graduando de psico, para você a gente tem um presente, vamos dizer assim. Você paga meia no cinema? Não paga? Paga meia no show? Não paga? Na sinopse, estudante de psicologia, graduação, paga meia também para comprar os livros da editora, tá? Só entrar no nosso site, se cadastrar como estudante, comprovar a discência, né? E aí, a partir daí, você entra no site e todos os nossos produtos já abrem com 50% de desconto. Vamos aproveitar que eu falei de estudante e vou fazer uma pergunta para você que eu acho que vai um pouco no intuito de ajudar esse profissional que está começando carreira ou essa pessoa que está saindo da universidade e que está vindo aqui para a psicologia. Como é que você lida com a pressão e as expectativas que os pacientes e suas famílias colocam em você como psicólogo? Eu acho que é normal, né? Eu acho que qualquer trabalho tem pressão e expectativa. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, e aí eu acho que na questão específica nossa, né, dos psicólogos, a gente também tem que entender que muitas vezes essa pressão e essa expectativa tem a ver com eles estarem em sofrimento. Toda vez que alguém te procura, tem um sofrimento, tem um problema a ser resolvido e tem as emoções que cada pessoa vai sentir com aquele sofrimento. Então, você tem pais muito preocupados, pais muito angustiados, e quando a gente está muito preocupado, muito angustiado, a gente quer que tudo se resolva rápido, né? Isso é natural do ser humano. Como é que a gente consegue acolher essas emoções, entender que isso não tem nada a ver com o profissional em si, mas com a situação emocional, e trabalhar da forma mais profissional possível, mais empática possível e honesta, né? Porque a gente também não pode prometer resultados rápidos e entrar muitas vezes nessas ansiedades da família, mas acolher, entender aquele sofrimento e conduzir para o melhor caminho possível, porque aí geralmente quando você acalma as pressões e as expectativas que os pacientes e a família têm, porque o que eles colocam na gente é o que eles têm com eles. Quando você consegue ter esse trabalho de acolhimento,
se estabelece uma relação de confiança, aí o trabalho flui melhor, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso como uma coisa que, primeiro, é de cada profissão. Todo profissional tem pressão e expectativa sobre si. E eu acho que no nosso caso é essa ideia de que faz parte, tem conteúdos emocionais ali que precisam ser trabalhados, né? Muito bom. A gente estava falando agora aí de estudante, né? Eu sempre gosto de lembrar, viu, Camila, que existe a possibilidade de também você ter 100% de desconto. O 50% é para estudante, mas dependendo de você querer, você pode ter 100% de desconto. Aí você vai dizer, mas como? Como é que eu vou ter 100% de desconto e receber em Casa Livre? É muito simples. Para quem tá para quem vai se formar agora, é montar uma lista de presente e dizer que quer ganhar livros. Então entra no nosso site, monta a lista de presente, né? Escapa lá de ganhar peso de papel, porta-caneta, né? Aquele risque-rabisque que ainda tem gente que vende, nem sei quem é que usa risque-rabisque, mas ainda vende risque-rabisque como presente. Então, faz a sua lista, ganha um link, manda para a família e recebe livro com 100% de desconto, não vai pagar nada. Ou alguém vai dizer, já me formei, não posso fazer uma lista de presente. Pode, porque todo mundo faz aniversário uma vez por ano, né? Então, uma vez por ano, você no seu aniversário monta a sua lista de aniversário, manda para todo mundo no dia do aniversário, além do bolo, né? Livros para você estudar, custo zero. Mas, Ricardo, meu aniversário foi o mês passado, já perdi, só o ano que vem, negativo. Tem dia do psicólogo, tem dia das mães, tem dia dos pais, tem Natal. Já inventaram data, tem dia da avó, tem dia da tia, tem dia para tudo. Pega esse dia, fala para o pessoal, olha, no dia da mãe esse aqui, eu quero isso, no dia do Natal eu quero aquilo, e você ganha 100% de desconto, recebe os livros na sua casa e não para de adquirir conhecimento. Mas, Camila, a gente está indo aqui para a nossa finaleira, né? A gente tem o que a gente chama aqui de hora do jabá, normalmente, a gente não tem como remunerar a sua 1 hora aqui de consultoria para falar do baralho e falar sobre habilidades sociais, que com certeza o pessoal adorou o conteúdo. Queria deixar para você a oportunidade de você falar dos teus contatos, falar das tuas redes e falar dos seus projetos. Você mencionou que tem um livro novo, né, que foi lançado aí recentemente, e aí você já vende o teu peixe, assim eu me sinto tranquilo que a gente de alguma forma remunerou essa hora que você ficou aqui com a gente. Meu Deus do céu, ela deixou de atender alguém aí para falar aqui com a gente aqui pela internet, tá? Não, E aí as estamos pessoas junto também aí, podem Ricardo. falar contigo. Então, a gente está junto, né? Porque a gente também tem muita gratidão aí por tudo que a gente recebeu nesse caminho com o baralho. Bom, eu estou nas redes sociais, no Instagram, como @CamilaTarife, e o e-mail também, para quem quiser me contatar, é camilatarife@gmail.com. Eu trabalho com desenvolvimento humano, atendo principalmente criança e adolescente, tenho toda uma trajetória aí no desenvolvimento humano. E agora, recentemente, junto com a professora Maria Tereza Souza, da USP, e a Mariana Garbarino, da Universidade Federal do ABC, a gente escreveu um livro sobre psicologia do desenvolvimento, né? Teorias e práticas contemporâneas, que é um livro de desenvolvimento para estudantes de graduação, pós-graduação, é um livro de referência que tem diversas teorias do desenvolvimento humano, tanto as clássicas como as atuais, tem análises do desenvolvimento em contextos de vulnerabilidade social, pós-pandemia, pesquisas recentes. Então, é um livro bem bacana que está saindo aí esse mês pela editora Gen, já está disponível para venda. E quem quiser pode me contatar, terei maior prazer em conversar sobre qualquer assunto, sobre habilidades sociais, psicologia, estou à disposição para a gente poder aprender junto sempre. Excelente. E esse livro mencionado aí pela Camila, tá? A gente também já está providenciando para estar no acervo aqui do nosso site. São mais de 2.500 livros, são produtos, tá? Então tem livro, baralho, card de intervenção, jogo terapêutico, tem muita coisa, bastante material lúdico. E aí nós vamos buscar esse livro para o nosso acervo também, sempre lembrando, né, que um belo dia, num programa, uma colega sua falou: o site de vocês é que nem a Disneylândia, é uma psicolândia para nós. Eu falei, então, vamos usar que o nosso site é uma psicolândia mesmo, onde é praticamente impossível uma profissional ou um profissional da área entrar e não achar algum recurso para aplicar no seu dia a dia clínico.
Mas, Camila, mais uma vez, muito obrigado por você ter nos honrado com a sua presença e com a participação no Sinopse Entrevista. E a você que nos assistiu até agora, gostou desse conteúdo? Aí em cima, em algum canto aqui, vai aparecer mais uns endereços com outras entrevistas que a gente fez com outros autores e autoras de outros projetos da editora, para você ter, de graça, conteúdo sobre psicologia, tá bom? Um beijo, um abraço, Camila, um beijo, um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.